pessoal, vou contar uma historiazinha aqui de dois rapazes que moravam numa aldeia. Todos dois eram índios. O que aconteceu? O pajé tinha seu filho e ele era um médium, tinha muita evolução. Então outra aldeia tinha outro filho e pediu para ensinar o filho dele. Aí o que aconteceu? A outra aldeia, o pajé, pegou o outro filho de outra aldeia. E os dois rapazes tinham a base dos seus 10 anos e começaram o pajé ensinando conhecimento e sabedoria da mediunidade. É como se diz, a magia, né? Como diz, não é macumbeiro, porque macumbeiro é aquele que faz macumba, entende? A magia é conhecimento, é sua mediunidade. Então, o que acontecia os dois? Os dois, eles aprenderam a mexer com os 4 elementos da aldeia. O que acontecia? Às vezes, eles faziam obrigações arriadas na mata e as entidades aparecia para eles. Dizia quando era lugar de plantar, lugar fértil, terra fértil, tudo a natureza ensinava para eles. Entende? E assim, o que acontecia? Quando eles não queriam trabalhar, ele ia lá fora e fazia a sua magia e chovia. Aí não podia trabalhar e eles faziam isso. Ó. Um dia, o pajé descobriu, chegou, chamou eles e disse, ensinou que não podia fazer aquilo, tal, que ensinaram eles a não fazer. O que aconteceu? Eles foram crescendo e certo tempo houve uma grande guerra entre aldeias, tudo, e eles, para não morrer, os dois que andavam juntos, correram na mata e se esconderam na mata. E as aldeias foram destruídas ali e os dois começaram a viver os dois na mata. E assim foram crescendo na mata. Entende? Então, certo dias, os dois, que eu não vou citar o nome dos dois, tá entendendo? Porque quem conhece a história sabe de quem eu estou falando. Tá entendendo? Não vou falar muito detalhado não da história. Os dois cresceram e Deus falou para ele, né? O Deus dele lá falou para eles que os dois começassem a andar no mundo. E os dois andaram. Chegava nas aldeias, como eles tinham muito conhecimento, sabedoria, tinham um dom da mediunidade, ensinava aquela aldeia. E assim eles ensinando as aldeias, como se fosse, ensinava a trabalhar, ensinava a agricultura, ensinava as aldeias. E assim passava por outra aldeia. Eles viram que deveria separar. Ele disse para o cidadão, rapaz, tu fica nessa aldeia administrando. Entendeu? Que eu vou para outra aldeia. Olha o que aconteceu. O que aconteceu? Ele foi, trabalhava na aldeia, lá conheceu uma mulher e casou com ela. Não vou detalhar a história toda para não ficar longo. Aí a mulher teve um filho e ele lá, um dia, ele ouviu uma voz. Ó, que deveria uma terra fértil, muito distante da aldeia. Uns 5 quilômetros, que a terra era boa, que ele deveria plantar lá. Aí ele juntou o pessoal da aldeia e falou que fosse lá. Que aquela terra era fértil, tudo. O que acontecia? Eles pegavam, ia 5 quilômetros para aquela terra, passava a semana lá, trabalhando naquela terra, para não vir em casa.
E quando era final de semana, uma turma de homem que era casado vinha e outros ficavam lá trabalhando. Passava 2 dias na aldeia. Certo dia apareceu uma mulher na aldeia, outra índia. E a índia começou a gostar do cidadão. E o cidadão não deu atenção àqueles olhares daquela índia, né? Ele não deu atenção, porque tinha sua esposa, tinha seu filho e temia a Deus. Certo dia ele estava na cabana, sozinho, a mulher veio e se despiu diante dele, ficou nua. Entende? Muitas, quando acontece isso, você deve respeitar. Você nunca deve o mal, você maltratar. Você não deve maltratar nem o bem nem o mal. Tá entendendo? Porque o bem é vingativo, o mal já é mal. O que foi que ele fez? Ele disse que era casado, era o chefe da aldeia, começou, e disse que era uma prostituta, fazendo aquilo que deveria respeitar. Ela, se mandasse ela se retirar, ela se retirou e disse que ele ia pagar. Como ela sabia que eles iam trabalhar em tal lugar, olha o que aconteceu. Ela foi para outra aldeia, lá convenceu o cidadão lá, vir e destruir a aldeia. Que sabia que eles estavam lá no roçado, na agricultura. O que aconteceu? O irmão dele era mau, que comandava outra aldeia. Ela chegou lá e falou certas coisas, sabe que o mal, ele age através de palavras. Eles vinham lá destruir a aldeia. Mataram todo mundo. O que aconteceu? Quando eles voltaram para a aldeia lá do trabalho dele, ele viu a aldeia destruída. Encontrou a mulher dele, já quase morrendo, e perguntou o que tinha acontecido. Ela disse que foi aquela mulher. Que ele maltratou ela, ele pagou. Olha o que aconteceu. E ela morreu. A esposa dele. Ele juntou, sem pensar, sem raciocinar, sem nada. A raiva foi tão grande que ele juntou todos os trabalhadores que estavam junto com ele, foi lá enfrentar o irmão dele. De longe, eles arrodearam a aldeia e viram que o irmão dele na aldeia estava fazendo a festa. Estava fazendo a festa. Entendeu? E a dona estava bebendo, usando o crânio da cabeça do cidadão, da criança, do filho dele. Olha aí. Então, pessoal, ele viu aquilo e entrou na aldeia. Os caras já estavam esperando. Aí mataram ele. Mataram todos os índios e degolaram ele. Entendeu? Ó, barão. Foi desse jeito que aconteceu. A destruição. Entendeu, pessoal? Então, o que acontece? Essa história. O que acontece? Ele ficou ali, ele diz que viu, não sentiu nada, viu só quando foi degolado. E ali viu o corpo dele. Aí ele saiu andando e foi para a mata. Lá ficou ao redor, na mata da aldeia, vendo a festa, vendo tudo, e ele atrás de vingança. Ó, barão, ele sofreu muito, sofreu. A história dele é muito bonita, é uma história muito longa. Tá entendendo, pessoal? Então, o final foi isso. Depois eu continuo a história na graça de Deus, né, pessoal? Então, fique com Deus na graça de Deus.